Estamos de volta e hoje abrindo o Livro dos Espíritos na sua segunda parte, no capítulo 6 da segunda parte, a partir da questão 258. Kardec abre o subtítulo Escolha das Provas. E achamos que é um tema pertinente, é um tema que está atual, uma vez que o nosso planeta vem enfrentando uma dificuldade, né? A humanidade inteira está posta à prova, me permito dizer assim, e a grande questão muitas vezes, né? Como viemos parar nessa condição, né? O que nos trouxe até aqui? Por que estamos encarnados nesse momento? Por que estamos vivendo esse momento? Foi uma escolha nossa? Foi uma determinação do alto? Isso já estava determinado? São tantas as questões que eu acho que tudo que nos levar a refletir a respeito das provas pelas quais passamos no planeta e relacionar com o nosso momento atual, com a encarnação atual, eu acho que é válido, achamos que é pertinente, achamos que é auxílio, né, para as nossas reflexões. E nessas 20 questões, a partir da 258, Kardec faz o questionamento a respeito da forma como o espírito vive as suas provas, de que forma isso é determinado, como vêm essas provas e quem faz essa escolha, porque já compreendemos que nada é aleatório, já compreendemos que nada é ao acaso. Então, como é feito esse planejamento das provas, né? De que forma isso tudo acontece? Então, a primeira pergunta de Kardec, só para que a gente vá encaminhando, vá fazendo a condução do nosso pensamento, primeira pergunta de Kardec nessa questão é: no estado errante, ou seja, na espiritualidade, na dimensão espiritual, fora do corpo físico, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Pois Kardec diz, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E vamos até a terceira. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E os espíritos, daí em diante, Kardec vai então, são 20 questões com esse tema, e as respostas são muito elucidativas e profundas. É uma parte do Livro dos Espíritos em que as respostas são construídas pelos espíritos com 3, 4, 5, 10 linhas, e ao final das respostas, em muitas situações, ainda vem Kardec, por uma página ou folha inteira, dando as suas considerações a respeito da resposta que ele recebe. Então é um tema que bastante rico, é um tema que permite muitas considerações e acho que será sempre um tema importante, mais ainda nesse momento em que estamos, volto a dizer, vivendo uma prova coletiva, né? Toda a humanidade se põe, nesse momento, vivendo uma mesma prova, ainda que cada espírito tenha as suas provas, ainda que cada espírito encarnado, cada ser humano tenha o seu planejamento de provas, mas há uma que cabe, nesse momento, a todos os humanos encarnados nesse planeta, a toda a humanidade, que é a questão da pandemia, é a questão do isolamento, é um momento em que até esse momento da existência desse planeta, não se via uma situação como essa. Aconteceram sim outras pandemias, mas não com essa dimensão, não com essa possibilidade. E, embora a gente possa dizer de novo uma pandemia, usar essa expressão de novo, a cada vez que uma experiência acontece, ela é nova, porque ela vem com espíritos em momentos reencarnatórios diferentes, com conhecimentos diferentes. Então aconteceram outros momentos de pandemia, mas a experiência tecnológica e moral da humanidade não era a mesma, e temos hoje um amadurecimento maior em termos de intelectualidade, que é a questão da tecnologia, e um amadurecimento maior até nas questões morais. Então isso se apresenta de forma diversa,
a todas as outras que possam ter acontecido. E abrangendo, então, todos os espíritos encarnados, eu me dou o direito de chamar de uma prova coletiva. E aí, bastante importante que a gente se pergunte, por que eu estou encarnado nesse momento? Por que eu estou vivendo essa situação nesse momento? Por que me cabe essa parte nesse momento, né? E dentro disso nós vamos pensando com as respostas que Kardec nos dá e vamos encontrando então esse entendimento dessa escolha das provas. E a primeira coisa que os espíritos dizem a Kardec é que o próprio espírito, por si, ele escolhe as provas que vai vivenciar. Mas isso com a permissão, como tudo que acontece, a permissão do Criador, com a permissão de Deus. Mas como ele faz essas escolhas, né? Então os espíritos vão explicando a Kardec que a escolha, ela tem como é que se diz, a participação do espírito reencarnante, mas uma participação dependendo do grau de consciência que esse espírito já tem, das provas que ele vai viver, das necessidades que ele tem, do que ele tem a aprender e até do que ele tem a expiar. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Já começa por aí a importância desse tema. Nós chamamos o nosso planeta de provas e expiações, porque o planeta, nesse momento, é habitado por uma humanidade que se encontra nesse estágio de evolução, um estágio em que ainda precisa das provas para aprender e ainda precisa das expiações para corrigir as suas imperfeições, para sair do seu estado ainda de ignorância. Então chamamos um planeta de provas e expiações porque é a condição necessária dessa humanidade aqui encarnada. Quando esse espírito, ele reencarnando, tem consciência das suas necessidades evolutivas, tem consciência do que ainda precisa aprender, tem consciência do que ainda lhe é imperfeito, ele, através desse estado de consciência, ele tem a permissão de participar na escolha das provas vivenciadas. Não que ele vá apontar diretamente essa ou aquela situação, mas ele determina onde ele quer aprender, qual é o ponto que lhe é mais necessário desenvolver, qual é a virtude que ele precisa aperfeiçoar, qual é a imperfeição que ele precisa ainda corrigir e quais são as suas habilidades, qual é o seu potencial. E aí ele deseja, então, uma condição que lhe faça enxergar tudo isso e ter mais clareza e galgar cada vez mais conhecimento, uma vez que conhecimento significa harmonia com as leis supremas, harmonia com as leis divinas, leis essas que regem o universo inteiro. Então, quanto mais nós nos colocamos em harmonia com essas leis, e essa harmonia, para acontecer, exige conhecimento, então mais desejamos conhecimento na medida em que tomamos consciência dessa condição. Então, é permitido, quer dizer, existem espíritos numa condição evolutiva superior, que nós chamamos de nossos protetores, nossos anjos guardiães, ou chamamos de nossos mentores, nossos guias, enfim. São espíritos que se interessam por nós, são espíritos que, pela trajetória de existência, têm alguma ligação conosco e, num dado momento, tem a possibilidade de nos auxiliar, de nos proteger até. E eles vão, então, planejar, traçar um planejamento para uma reencarnação. E de acordo com, volto a dizer, o grau evolutivo em que o espírito que vai reencarnar já se encontra, ele pode participar desse planejamento, ainda que de forma indireta. Então, não vai ser determinado exatamente, você vai passar por tal situação, conhecer tal outro espírito encarnado, conviver com esse espírito, acontecer tal coisa, depois você vai decidir isso e passar por aquilo. Não dessa forma, porque aí estaríamos perdendo algo que conquistamos pelo desenvolvimento, que é o chamado livre-arbítrio. Então, há que se considerar, no momento do planejamento da reencarnação, que o livre-arbítrio do espírito que reencarna é fundamental. É determinante, eu diria até. Então, alcançamos a condição humana, essa condição humana nos permite, nos concede o livre-arbítrio e precisamos também aprender a lidar com esse livre-arbítrio. De que forma nós aprendemos isso? Exercitando, tomando decisões e experimentando
as consequências dessas decisões, porque o nosso livre-arbítrio, ele está subordinado a uma lei divina, que alguns chamam de ação e reação, e que nós preferimos chamar de causa e consequência. Então, as nossas determinações, as nossas decisões, as nossas tomadas de decisão, elas vão gerar consequências. E essas consequências cabem tão somente a nós próprios, porque é dessa forma que nós vamos aprender a tomar decisões, aprender a direcionar as nossas decisões em harmonia com as leis maiores, com as leis divinas, o que nos dará paz, o que nos dará evolução. Então, na medida em que decidimos e as consequências da decisão são benéficas, temos a vitória, a alegria de experimentar essas consequências vitoriosas. Quando as nossas decisões, quando o uso do nosso livre-arbítrio é equivocado, quando a nossa decisão é equivocada, quando a nossa decisão não está pautada no bem, no conhecimento, na razão, e aí ela acaba trazendo consequências desagradáveis, consequências que nos colocam em desarmonia com as leis supremas, nós então experimentamos o que chamamos de dor e sofrimento, chamadas expiações, e aí tomamos consciência de que aquela decisão não foi a melhor e através disso nós vamos experimentando, nós vamos vivenciando para direcionar da próxima vez o nosso livre-arbítrio numa melhor condição, num melhor caminho. E é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai aprendendo a tomar decisões de acordo com as leis supremas. Então, se nos é tirado esse poder de decisão, não há evolução. Se alguém decide por nós, nós não aprendemos. Então nós podemos participar do planejamento, mas não estará isso, a nossa reencarnação, ela não estará engessada naquele planejamento. Da seguinte maneira, de acordo com a explicação dos espíritos superiores, imaginemos um espírito que precisa, que tenha necessidade de desenvolver um pouco mais da habilidade com a paciência, com o perdão. Ele percebe isso, ele toma consciência disso, esse espírito lá no plano espiritual, na dimensão espiritual, ele passa a... Sabemos que o espírito na dimensão espiritual, ele continua estudando, ele continua trabalhando, ele continua participando de condições que vão dar a ele cada vez mais lucidez. E ele então percebe que ele precisa desenvolver mais a habilidade com a paciência e a habilidade do perdão. Então ele pede uma reencarnação em que ele possa trabalhar essas habilidades, em que ele possa desenvolver essas virtudes. O planejamento será feito com um amparo, com a orientação dos espíritos que o protegem, que se interessam por ele, chamados espíritos superiores, mas vão colocar nesse planejamento esse pedido dele, que ele vivencie situações em que ele possa desenvolver a sua capacidade de perdão e de paciência. Ora, como a gente vai desenvolver perdão e paciência se não sendo colocado em situações que nos exigem ter paciência e usar o perdão? Então vamos nos ver diante de provas, vamos nos ver diante de situações, vamos nos ver diante de contextos em que precisaremos usar, talvez mais do que todo o resto, paciência e perdão, porque é isso que nós pedimos. Então é aí que está a participação do espírito reencarnante na escolha das suas provas. Ele não vai escolher exatamente aquele caminho, porque isso será determinado pelas suas decisões, pela tomada de decisões. Por isso que nós às vezes dizemos que os nossos protetores não estão muito preocupados com as provas pelas quais vamos passar. Eles estão preocupados com as decisões que nós vamos tomar diante das provas. Então, viemos num momento em que o planeta experimenta uma situação de pandemia, estamos reencarnados, não é à toa, não é por acaso que essa pandemia acontece e menos ainda por acaso que nós estamos reencarnados nesse momento. Precisamos exercitar nossas habilidades diante dessa situação. E é isso que vai importar. Qual é o nosso comportamento diante da prova que nos está sendo mostrada? Qual é o nosso comportamento? Que decisão nós tomamos quando a vida nos apresenta determinada prova?
diante dessa pandemia, diante das consequências que a pandemia possa nos trazer, diante de todos os efeitos, de tudo que ela possa provocar na nossa vida coletiva e individual, diante de tudo que possa advir dessa situação, qual é a nossa decisão? Qual é o nosso comportamento? De que forma nós reagimos diante de tudo isso? Diante dessa situação, diante de tudo que ela nos provoca, diante de tudo que ela promove na nossa vida? Qual é a nossa reação? Isso é que importa. E aí, uma coisa muito importante a se considerar também, que nós temos a tendência de pensar na prova da forma absoluta em si. Eu digo o seguinte: quais são as provas pelas quais normalmente passa o espírito encarnado? Pela perda de um ente querido, pela perda de um emprego, pela perda da saúde, pela experimentar situações de frustração, de traições, de humilhação. Essas são as provas pelas quais a humanidade está sujeita, o ser encarnado está sujeito. Isso é o enxergar de forma absoluta. Mas a prova verdadeira, o que de fato vamos considerar a prova do espírito, e a que vai ser fundamental na formação desse espírito, no desenvolvimento desse espírito, na sua capacidade evolutiva, é, na verdade, algo que acontece de maneira silenciosa. É o dia a dia, a hora, o minuto a minuto, vivido, experimentado no contexto daquela prova. Quando nós falamos o desemprego nós sabemos de antemão todas as consequências que ele traz. Sabemos que isso vai provocar uma reação, vamos dizer assim, em todo o contexto de vida da pessoa que se vê diante do desemprego, que se vê diante da perda da sua colocação no mercado de trabalho. Mas o dia a dia que aquele indivíduo vai passar a vivenciar, as horas que ele vai experimentar, horas de tristeza, horas de, muitas vezes, necessidades materiais, vão lhe faltar recursos, determinados recursos materiais, que nós muitas vezes não temos nem como mensurar isso, que aquilo que pode ser um recurso material extremamente importante para A, pode não ser para B e vice-versa, algo que possa passar como uma coisa totalmente supérflua para A, para B pode ser fundamental. E no dia a dia é que aquele espírito vai então tomar conhecimento do que é vivenciar encarnado aquela prova. Ele está vivendo a aprovação do desemprego. Sim, mas de maneira silenciosa, porque só ele vai conhecer cada minuto vivido naquela situação, as suas angústias, as suas incertezas, o seu momento de solidão. Só ele vai saber. E aí, pautado nesses minutos vividos, é que ele vai tomar as suas decisões. E aí as consequências virão. É ali, nesses minutos vividos, de maneira solitária e silenciosa, que ele vai construir os seus pensamentos e irradiar esses pensamentos, transformados muitas vezes em oração. E nesse instante, então, ele vai trazer para perto de si os companheiros espirituais que se dispuseram a auxiliá-lo naquela prova. E num gesto de oração, de sentimento, ele poderá então conquistar intuições que vão auxiliá-lo a atravessar aquela provação. Ou ele pode experimentar tamanho desespero, tamanha angústia, que se perca nesses sentimentos e construa pensamentos que vão irradiar tristeza, desespero, angústia, desequilíbrio e trazer para perto de si inteligências desencarnadas que vibram nessa frequência, que vão certamente influenciá-lo, dar a ele influências a respeito e forçá-lo às vezes a decisões que talvez não sejam as mais apropriadas, mas que ele terá que arcar, porque a última palavra é a dele, a palavra final é a dele.
Então, essas são as provas que realmente vão trazer a esse espírito a uma condição mais evoluída intelectualmente e moralmente. E aí nós nos reportamos ao momento que estamos vivendo num sentido até coletivo mesmo, né? Mas sabemos que esse momento ele traz muito de aperfeiçoamento individual, porque nós conhecemos a situação coletiva, mas o que cada espírito nesse momento reencarnado está experimentando no seu íntimo é algo que só a ele, só dele é conhecido. E nesse momento é que ele toma as suas decisões, é nesse momento que ele pode escolher vamos dizer aí, os seus caminhos. Então nós dizemos que ele participa das provas escolhidas, ele participa dessa escolha das provas, mas participa de uma forma indireta na medida em que ele vai escolher o ambiente em que ele vai reencarnar, o contexto que ele vai enfrentar ao longo da sua existência, mas ele estará pleno de possibilidade do seu livre-arbítrio. E aí é o que vai importar. As decisões pelas quais ele vai passar, as decisões a que ele vai escolher. E muitas vezes é dado ao espírito também a escolha de companheiros reencarnados, né? Muitas vezes grupos de espírito que se organizam e decidem um planejamento em conjunto, que vão participar de um grupo, seja como uma família, seja como uma comunidade, seja como um grupo de espíritos que vão se ligar profissionalmente para desenvolver algum trabalho, algum projeto, dar continuidade a projetos. Então nós vemos que as possibilidades de escolha de prova, elas são infinitas. E é claro que elas têm que estar ligadas ao que aquele espírito precisa desenvolver, ao que aquele espírito precisa trabalhar em si mesmo, trazendo para si aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento, para o seu aperfeiçoamento. É claro que muitas vezes o espírito não está numa condição evolutiva que lhe permita participar dessa escolha. Esses espíritos bondosos, amigos, protetores, que estão um passo à frente na escala evolutiva, conhecendo as necessidades dos seus tutelados, vão então fazer a escolha das situações que melhor se adequam, que melhor cabem ao desenvolvimento daquele espírito, permitindo a ele que, diante dessas provas que lhes são aí, no caso, impostas, eles vão também tomar decisões, eles vão ter o livre-arbítrio, e muitas vezes é nesses momentos que o espírito toma, então, consciência das suas necessidades, enquanto encarnado mesmo diante da prova. Então, acredito que pensar em reencarnação, pensar na nossa própria existência, tem que passar pela condição de análise, de estudo, de conscientização de si mesmos e de tudo que está em volta, de todas as situações que estamos vivendo, porque é examinando, olhando com atenção, tendo cuidado com as situações em que nós nos colocamos, observando o contexto da nossa coletividade, da nossa família, observando o contexto dos meios em que nós nos relacionamos, nós vamos entendendo perfeitamente quais são verdadeiramente as nossas provas e onde está o ponto em que precisamos trabalhar, desenvolver e aperfeiçoar. Acreditamos que isso não é tudo a respeito da escolha das provas, mas espero que dessa forma tenhamos pelo menos tido um momento de pensarmos sobre isso, de analisarmos e, quem sabe, despertado a curiosidade para que cada um busque no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, daí em diante, por mais 20 questões, o estudo a respeito das escolhas das provas. Bom estudo e até a próxima vez.